Opa pessoal, eu sou Ícaro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos crossovers mais épicos das histórias em quadrinhos já feitos, que é claro, eu estou falando aqui de Mighty Morphin Power Rangers e Tartarugas Ninja, um crossover épico entre duas equipes que eu amo muito, assisti muito Power Rangers quando era pequeno. E bom, Tartarugas Ninja nem se fala, é uma das minhas equipes favoritas, então eu vou falar um pouquinho sobre esse crossover das histórias em quadrinhos, né? Eu tenho aqui a edição publicada pela Pipoca e Nanquim aqui no Brasil e eu vou justamente comentar sobre essa história que eu gostei, o que eu não gostei, se os personagens estão legais. Então já vai deixando a enrolação, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, deixa o like também que ajuda demais o canal a crescer. Então é isso, né? Roda a vinheta. Bom, Tartarugas Ninja e Power Rangers são duas franquias mundialmente famosas, assim, eles foram um fenômeno em seus lançamentos, né? A Tartarugas Ninja saíram dos quadrinhos para adaptações em cinema, em televisão e tudo mais, assim, e Power Rangers saiu lá do Japão, né, foi para os Estados Unidos, teve várias regravações, assim, e são duas equipes extremamente famosas, extremamente conhecidas, de enorme sucesso, né, principalmente dos anos 80 e 90, que eles já se encontraram nessa mesma época. Vocês são os Rangers? Então vão ter ajuda dos Tartarugas. Eu não acredito, eles não são os... Eles são os Tartarugas Ninja. Só não foi a equipe clássica dos Power Rangers, já que tava na era lá dos Power Rangers do espaço, e as Tartarugas Ninja estavam sendo trazidas da série dela, né, a próxima mutação, acho que alguma coisa assim, que tinha até a adição de uma Tartaruga Ninja mulher, né, que é a Venus de Milo. É um crossover bem da hora, bem nostálgico, mas a gente só ficou com aquele encontro desses personagens. E mais recentemente a IDW, que tem os direitos dos quadrinhos das Tartarugas Ninjas, fez uma parceria com a Boom Studios, que tem os direitos dos Power Rangers, né? Pra justamente juntar essas duas equipes novamente e juntar os Power Rangers clássicos, né? Os Mighty Morphin. Então eles fizeram essa minissérie aqui, que foi de 2019 até 2020. Uma minissérie de 5 edições. Foi fantástica, né? Mais recentemente também teve a continuação, né? Mighty Morphin Power Rangers e Tartarugas Ninjas 2, que ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas aparentemente o Pipoca Nanquim vai lançar a continuação, né? Eu espero, porque essa história aqui, ela é fantástica. É muito bom você ver a interação desses dois personagens, dessas duas equipes, né? Principalmente os Mighty Morphin, que pra mim é a minha equipe favorita. Foi o que eu cresci assistindo na Band. Esse daqui eu acompanhei muito, o Mighty Morphin, o Samurai, o Espaço e o Força Animal. Foram os que eu mais acompanhei. Mas o Mighty Morphin, ele tem aquele lugarzinho no coração da gente, né? Que eles são os clássicos. Essa história foi feita pelo roteirista Ryan Parrott, o desenhista Simon DeMille e o colorista Walter Byamon. Também as 5 edições tiveram capas feitas pelo Dan Mora, assim, que é um desenhista espetacular. Inclusive essa capa foi desenhada por ele, assim, eu acho uma capa muito linda. A gente acompanha justamente as tartarugas interagindo com os Power Rangers para derrotar o mal maior, porque o Destruidor se une com a Rita Repulsa, né? Inicialmente a gente acompanha o Tommy, que é o Ranger Verde, que ele tá indo para Nova York e ele se infiltrou no clã do Pé para tentar ajudar um amigo dele que tava indo pro mau caminho. E aí as tartarugas acabam meio que enfrentando o clã do Pé. E cara, a interação desses quatro é muito boa. De início eles estão enfrentando lá o clã do Pé, e aí o Rafa acaba tomando um sacode pro Tommy, que tinha se infiltrado no clã, né? E as tartarugas ficam lá zoando ele. Ih, caraca, apanhou pro soldadinho do clã. Eles ficam falando lá: ah, eu acho que a gente até devia dar um nome pra ele, vamos chamar ele de Ninja Steve. Aí muda a página, ele se transforma no Ranger Verde. Aí o Michelangelo fala: ih, o Ninja Steve é o Power Ranger. E cara, isso é muito legal. É um quadrinho muito engraçado que vai te divertir de início ao fim. Ele tem uma trama muito simples, mas o roteiro dele é muito funcional. Quando o Tommy ele se transforma, os Power Rangers clássicos, né, que eles mantiveram justamente a formação clássica, que é o Tommy de Ranger Verde, o Zack de Ranger Preto, o Billy de Azul, a Kimberly da Rosa, a Trini a Amarela e o Jason, que é o líder, de Vermelho. Aí eles chegam justamente para dar esse auxílio pro Tommy. E eles enfrentando as Tartarugas Ninja é muito legal, porque ambos começam a meio que se conversar, né? E é muito legal a interação deles, porque todos os personagens, eles têm meio que uma característica parecida com os personagens das Tartarugas Ninja, né? Então cada um, ele meio que faz um par com algum Ranger. Por exemplo, o Leonardo, ele vira muito amigo do Jason depois, porque eles gostam muito de artes marciais, eles falam lá sobre espadas. O Rafael, ele tem uma rivalidade ali com o Tommy por ele ter levado uma porrada dele, né? Também ele fala um pouco com a Trini, que é uma personagem mais bruta como ele. A Kimberly interage com a April, né? O Zack, que é mais engraçado, mais extrovertido, ele interage justamente com o Michelangelo. E o Billy interage justamente com o Donatello, que os dois são os gênios ali e responsável
pelo maquinário da equipe. E aí a gente acompanha eles tentando deter justamente o Destruidor, que ao descobrir que o Tommy tava tentando ajudar um amigo dele lá infiltrado, ele acaba tomando os poderes do Ranger Verde e acaba se tornando um Destruidor Ranger Verde, alguma coisa assim. Toda essa história tem muito maneirismo e é uma história que tem muito elementos massa velho, tem muito fanservice que funciona muito bem. Aí as tartarugas acabam se juntando com a equipe clássica dos Power Rangers para justamente impedir o Destruidor. E a interação dos personagens, ela, como eu disse, ela é muito boa porque todos ali, eles se conectam de alguma forma, né? Tanto é que a gente vê o Mestre Splinter, a gente vê os Zordon, que são os mestres das duas equipes, a gente vê personagens secundários como a April e o Casey também, que vão ajudar a equipe, né, ao longo dessa história, né? Então, ver esses personagens interagindo, cada um tá muito bem representado ali, cada um com sua personalidade, o seu jeito de ser, tudo ali tá muito da hora. E quando os Power Rangers vão tentar resgatar o Tommy, eles acabam perdendo os poderes dele, né? Por conta lá de uma máquina que o Destruidor ele tinha feito. E aí eles têm que partir em recuada. Aí a Rita Repulsa envia um monstro justamente pra Nova York para destruir, enquanto os Power Rangers eles não conseguem lidar com aquela situação. E aí é que surge a ideia e o maior fanservice aqui dessa história, que é justamente transformar as tartarugas ninja nos Power Rangers. E o momento que eles viram, cara, é tudo muito da hora, assim. Na primeira edição mesmo, a gente já tem uma cena dos Rangers morfando. Quando eu tava lendo, assim, tava vendo a imagem, tava vindo a musiquinha na minha cabeça da abertura da música dos Power Rangers, né, tocando de fundo, eles tendo aquela sala, fazendo as poses, cara, tudo ali. Essa é uma história muito nostálgica e é uma história que tem muito massa velha e muito maneirismo. E aí as tartarugas acabam justamente virando esses Rangers pra deter um monstro que a Rita tinha enviado lá. E depois que ele é derrotado, eles ainda fazem outro fanservice, que é transformar o Bebop e o Rocksteady, que são inimigos da Tartaruga Ninja, em monstros gigantes, como acontece na série dos Power Rangers. Você vê assim que os caras que estavam escrevendo isso estavam escrevendo com muita paixão e estavam sabendo justamente o que os fãs queriam. Os Power Rangers também, quando eles estão sem poderes, eles falam com o Mestre Splinter e eles meio que viram ninjas ali pra tentar salvar o Tommy. E cara, a cena que as tartarugas entram no Megazord é impagável, porque elas estão querendo realmente viver aquilo, porque tipo, os Power Rangers são reconhecidos mundialmente e como as tartarugas elas são ninjas, elas não têm tanta visibilidade, então tá ali naquela máquina gigante batendo no Bebop Rocksteady, ali tá sendo um sonho pra eles. E é muito massa porque até mesmo o Destruidor, que tá com o poder do Ranger Verde, ele acaba acionando o Dragon Zord também pra ajudar. E aí quando as tartarugas estão perdendo, né, vale ressaltar que no início da história o Donatello tinha falado pro Billy que eles tinham um raio que aumenta e diminui coisas de tamanho, né? Aí quando eles estão perdendo, chega justamente os Rangers Ninja descendo a porrada em todo mundo com cabeça de metal, que é o robô da Tartaruga Ninja, gigante agora. Cara, e depois eles pegam os dois Zords e juntam eles num só e viram uma Tartaruga Megazord. Tudo é muito maneiro. Você lê essa história com um sorriso no rosto de início ao fim. E aí eles conseguem recuperar os poderes, né? O Tommy acaba recuperando o poder de Ranger Verde do Destruidor e a Rita Repulsa acaba mandando o Destruidor enviar eles pra Dimensão X, pra justamente eles se armarem melhor pra enfrentar as Tartarugas Ninjas Power Rangers depois. E é justamente assim que se encerra essa parte dos vilões, né? E aí a gente tem um epílogozinho deles no esgoto da Tartaruga Ninja, cada um interagindo da sua maneira, e a história termina muito da hora com o Rafael enfrentando o Tommy numa revanche. Cara, essa história é muito satisfatória. Tu pode ler descompromissado, assim, que tu vai se divertir do início ao fim, porque é uma história feita com muito carinho. Por cada um que trabalhou nessa história, dá pra você ver que eles têm muito carinho por ambos os personagens. Cada personagem ali tá representado com a sua personalidade característica, né? Visualmente também é muito lindo. Os desenhos do Simone de Mel são muito bonitos e aí funciona muito bem na hora da ação, que você não fica perdido. E sem contar também que é um quadrinho extremamente colorido por mexer justamente com as Tartaruga Ninja e os Power Rangers, que são muito característicos por conta das cores. Então as cores do Walter Beaumont funcionam muito bem aqui. Todos os fanservice feitos nessa história, né? Que é o caso dos Megazord, as tartarugas virando Power Rangers, os Rangers virando ninjas. Tudo ali é muito clichê de crossover de super-herói, né? Quando é bem feito, quando é feito com carinho, funciona muito bem. E é o caso dessa história que vale muito a pena você comprar e você ler, né? Essa edição é maravilhosa, assim, tem uns extras falando dos autores ainda, uma galeria de capas, assim, as capas também são muito lindas, nem todas foram feitas pelo Damora, mas também são muito bonitas, todas as capas feitas aqui. É um prato cheio para você que gosta dessas duas equipes e quer relembrar os velhos tempos, né? Principalmente por conta dos Power Rangers, que,
Cara, é uma equipe fantástica, são duas equipes fenomenais que eu tenho muito carinho por ambas. Então leia isso aqui, trouxe de volta a minha criança interior, né? É um quadrinho muito bom pra você ler e ter na sua coleção. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Comenta aí embaixo se você já tinha lido essa história ou se você vai ler, né? Agora que eu comentei mais sobre ela. Como eu disse, é uma história fenomenal. É fanservice do início ao fim. Você lê isso com um sorriso do início ao fim, né? Tem horas também que, mesmo sendo só uma leitura, me arrepia porque vai passando a trilha sonora dos personagens na cabeça. Então é uma história cheia de maneirismo que funciona tudo muito bem. E pra mim, ela é uma história essencial pra você ter, se você gosta desses personagens. Mas então, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Deixar o like também, que é demais. Então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga!